Bem-vindos ao Web Talks, o podcast da Web Comum, onde vamos abordar vários temas acerca do mundo digital. Comigo tenho o Francisco Capelas, Head of Marketing da Web Comum, e o Fábio Teixeira, Performance Manager também na equipa de Marketing da Web Comum. Hoje vamos falar acerca de e-commerce e começo por ti, Francisco. Num mundo cada vez mais digital, quais é que tu prevês serem os maiores desafios do e-commerce para as empresas? Boa tarde. Antes de nada, para mim é um prazer estar aqui com vocês para partilhar em conjunto as dores e os sofrimentos que estamos no nosso dia-a-dia com a gestão dos nossos clientes. Respondendo diretamente à tua pergunta, na minha opinião, os principais desafios que vamos ter em 2024 começam por ser a concorrência intensa, ou seja, quando nós nos deparamos com a entrada de novos players como a Temu, em que a entrada deste player faz com que, para empresas e negócios que tenham uma maturidade inferior no mercado e estejam muito dependentes daquilo que seja a publicidade paga, e efetivamente é sempre um desafio extra, porque em termos de investimento a Temu investe muito mais dinheiro e retira a visibilidade destes negócios, o que faz com que exista, na verdade, um decréscimo efetivo da receita e faz com que nós, marketeers, tenhamos que procurar estratégias diferenciadas para conseguirmos fazer face a esta entrada de novos players. Um dos outros desafios que eu identifico tem a ver com o facto de nós termos que melhorar a experiência do utilizador. Acredito que um dos calcanhares daqueles no e-commerce e numa loja online é trabalharmos diariamente para melhorarmos a taxa de conversão. É isso que nós procuramos diariamente na Web Comum, olhar para o processo em conjunto com os vários departamentos que temos. Acredito que seja uma mais-valia para nós olharmos para o processo de forma muito completa para fazermos face às alterações que existem na regulamentação e na lei de proteção de dados, que faz com que os marketeers cada vez menos recolham menos dados e que o nosso negócio seja cada vez menos visível às várias audiências. Isso faz com que nós tenhamos menos oportunidades de negócio. Assim sendo, temos que procurar soluções alternativas e estas oportunidades que temos que trabalhar é desenvolver soluções que nos permitam chegar a uma audiência mais qualificada, que nos permita olhar para uma loja online e melhorar todo aquilo que é a experiência do utilizador, para que consigamos, com menos pessoas que sejam direcionadas à loja, aumentar a receita, aumentar a taxa de conversão e aumentar as ruas do seu negócio. Outro dos grandes desafios que eu prevejo para 2024 tem essencialmente a ver com a necessidade de transmitir segurança na parte das transações online. A inflação e do aumento dos custos fixos faz com que diminua o poder de compra dos consumidores e que, em termos de rentabilidade e sustentabilidade do negócio para as empresas, seja cada vez menor. Por isso mesmo, era importante as empresas terem soluções mais eficientes e que soubessem cada vez mais comunicar uma proposta de valor única, que seja diferenciadora e que permita ser competitivos num mercado cada vez mais feroz. Por outro lado, também identificamos uma oportunidade bastante pertinente para 2024, que tem a ver com a sustentabilidade. Cada vez mais hoje em dia os utilizadores têm uma preocupação com a pegada ecológica, cada vez mais as pessoas têm uma preocupação com o facto de, ao adquirirem o produto vir em embalagens ecológicas. No fundo, eu olho para os desafios também como oportunidades, e se tivesse que resumir os desafios no top 3, diria que como o primeiro desafio, efetivamente, é o aumento da concorrência intensa. Isto também é fruto do crescimento que o e-commerce teve em 2023, com uma taxa de crescimento na ordem dos 74%. Também é reflexo de em termos de receita global, termos uma receita de 14,1 mil milhões de euros de receita gerada pelo e-commerce. Obviamente que faz com que cada vez mais as empresas que trabalham nesta área saibam identificar e saibam ter dentro de portas ativos que consigam estrategicamente olhar para o negócio e rentabilizar o negócio de forma mais eficiente. Eu diria que também é importante melhorar a experiência do utilizador, sabendo claramente que hoje em dia temos um utilizador cada vez mais atento às necessidades do mercado, temos um utilizador cada vez mais exigente, que tem muito foco naquilo que é
tão depressa quer entregas rápidas, como quer portes grátis, como é cada vez mais flexível, né, nos momentos de devolução e nos momentos de entrega. E é importante também termos a consciência clara de passar confiança, de passar segurança ao utilizador que faz compras online, porque independentemente de haver um aumento de penetração na internet, independentemente das pessoas estarem avidamente no smartphone e passarem cada vez mais horas agarradas a um smartphone, parece que até as próprias crianças nascem já agarradas a um próprio smartphone. É importante que as pessoas percebam que é necessário passar uma mensagem de confiança, é necessário que quando eu compro online tenha e sinta uma segurança total, e para isso é importante que as transações online sejam mais confiáveis e mais seguras. Obrigada, Chico, foram sem dúvida inputs importantes. Fábio, passa um bocadinho aqui para o teu lado, que é, nós marketeers temos esta capacidade de lidar todos os dias com vários clientes diferentes, de diferentes dimensões, e como é que tu encaras, ou seja, como é que tu consegues dar aqui algumas dicas ou falar de algumas estratégias que as empresas mais pequenas, que não têm tanta competitividade na parte do paid media e na parte do e-commerce, como é que elas podem competir com estes gigantes? Quais é que são as principais vantagens que as empresas mais pequenas têm quando comparadas com os gigantes do mercado como a Amazon ou o Temu? Acho que há 3 principais vantagens e depois há outras 2 que podem ser consideradas como bónus. As 3 vantagens que têm, na minha opinião, são a expertise que têm no produto ou serviço que estão a vender para suprimir a procura que há, o atendimento personalizado, que é algo que nós, como marketeers ou como consumidores, sentimos que não há da parte desses gigantes do mercado, e a agilidade que eles têm para se poder adaptar quando não conseguem competir, porque não vão conseguir competir, usando um termo mais futebolístico, olhos nos olhos, porque não vão ter os mesmos recursos que estes gigantes têm. Quando eu falo no expertise no negócio, nós trabalhamos com uma marca especializada no comércio de ferramentas e equipamentos profissionais. Um dos argumentos que nós mais utilizamos na nossa comunicação e que mais me passam são que os consumidores podem ligar quando quiserem, explicam aquilo que estão à procura e do outro lado vão encontrar uma pessoa, não um chatbot, nem nada automático ou alimentado por inteligência artificial, que lhes vai explicar qual é que é o melhor produto para a finalidade que eles procuram. Podem até ajudá-los a fazer a compra. Depois, no que diz respeito à agilidade, esta marca em específico, vou-me focar muito nesta marca porque é a marca que eu trabalho há mais tempo. Esta marca em específico não tem um fator competitivo quando comparado com estes gigantes, e nem precisamos falar da Amazon ou o Temu, não tem preço para competir com outras marcas como, por exemplo, Lidl, que também vende ferramentas. Qualquer comércio de uma maior dimensão que comercialize ferramentas, como vende muito mais, não precisa pode esmagar mais as margens e tornar-se mais competitivo. Como nós temos uma estrutura que lhes permite ser ágeis, eles conseguem criar bundles, combos, kits, o que lhes quisermos chamar, que lhes vai permitir ser competitivos. Depois, o que eu considero bónus, e que está relacionado com o que o Chico há bocado estava a dizer, principalmente a sustentabilidade, porque estas grandes marcas não têm grande foco na sustentabilidade, ou têm iniciativas que depois tentam apagar um bocadinho o rastro que deixam no meio ambiente, e nós sabemos que as gerações que vêm aí cada vez mais se preocupam com isso. E o foco na comunidade, como não é nenhum caso específico, mas uma marca mais pequena pode gerar muito mais buzz na comunidade se patrocinar, por exemplo, um torneio de futebol juvenil ou assim, e isso é algo que as marcas grandes não vão estar focadas, porque esse não é o público-alvo deles. Ok, obrigada, Fábio. Acho que os 3 conseguimos concordar que sempre, quase todos os dias, ouvimos que o mercado do e-commerce e o mundo digital está a ficar cada vez mais saturado, não há espaço para novas lojas, não há espaço, por exemplo, para empresas mais pequenas que se queiram afirmar neste mundo digital. Chico, qual é a tua opinião sobre isto? Achas que não há espaço suficiente para todos? Neste caso é que há espaço para todos. Desde que as empresas e os negócios tenham a capacidade de se diferenciar e apostar numa proposta de valor único. E quando nós próprios olhamos para os dados de 2023 e percebemos que 7,3 milhões de utilizadores em Portugal são compradores online, obviamente que está um raio-x completamente traçado, que há mercado e vai continuar a haver mercado.
O que nós temos que ser céleres é a tomar medidas eficientes que nos permitam melhorar a experiência do utilizador. Eu vou dar um exemplo muito simples. Há dias comprei uma camisola numa loja de roupa, não vou dizer o nome porque não precisa de publicidade grátis, porque já tem uma notoriedade no mercado bastante conhecida ou reconhecida. A camisola, quando me chegou a casa, e efetivamente eu comprei um M, mas parece-me que estou muito gordinho e precisava de um L, tive a oportunidade de deixar a camisola M num locker, o que para mim foi bastante útil, porque as pessoas e as famílias hoje em dia, poucos são os períodos que estão em casa. Fui, desloquei-me ao locker, deixei a camisola M no locker, tive a oportunidade da própria loja online me dar 14 dias, obviamente que estes 14 dias são os dias que legalmente estão previstos para efetuarmos devolução, mas passa esta mensagem e esta confiança ao utilizador, que é, já fiz a devolução e continuo a ter a camisola que me foi enviada pela primeira vez, que por um lapso meu foi incorretamente comprada, e isso para mim transmite-me, para mim e para qualquer utilizador que faça compras online, uma maior confiabilidade, uma maior segurança, e amanhã, quando precisar de uma nova camisola, de uma nova camisa ou de um par de calças, o que quer que seja, no mercado que em 2023 até foi o setor que teve mais destaque como o setor da moda, obviamente que esta loja online vai ser, e da minha parte vai ter prioridade, porque toda a experiência do cliente e do utilizador foi benéfica e transmitiu-me essa segurança. As empresas têm que continuar a fazer pequenos milagres, que é procurarem serem cada vez mais competitivos no mercado que cada vez é mais feroz. Também têm que procurar confiar no produto em si, dia a dia, mês após mês, ano após ano. Vimos empresas inovadoras chegam ao mercado e são capazes de fazer a diferença. Ainda há dias li uma notícia, não vou destacar a marca, mas de uma empresa portuguesa que entrou pelo mercado pela primeira vez no mercado das sapatilhas e que no espaço de um mês e meio, esgotou o estoque das sapatilhas, porque as sapatilhas tinham o tal fator uau, tinham uma proposta de valor única e diferenciadora, e eu acho que o caminho para nós nos conseguirmos distanciar é olhar para as nossas vantagens competitivas, olhar para a nossa casa e um bocadinho, como diz a gíria popular, é um olho no burro, outro no cigano, que é estarmos atentos à nossa concorrência e estarmos atentos àquilo que nós poderemos melhorar em termos de eficiência e em termos de rácio para que a nossa loja online não seja só sustentável, mas que caminhe também para a rentabilidade. O mercado não vai ou não está saturado, mas vai ser cada vez mais difícil para aquelas lojas multimarca que se tentam aproveitar e tentar ficar com uma parte do mercado quando a proposta de valor é exatamente igual à que já há. Portanto, o mercado não está saturado, se tu de facto tiveres alguma coisa a acrescentar. Sim, estamos plenamente de acordo, Fábio. Aí, nesse caso, e que o Chico falou e tu também tocaste num assunto super importante, é a diferenciação. E aí entra algo que eu considero, enquanto consumidora, a experiência do utilizador é algo marcante. E muitas vezes nós estamos no mundo digital, falamos do digital, do alcance que isto tem, mas às vezes não há publicidade maior que o boca a boca, e que o facto do Francisco ter tido uma boa experiência com esta marca, passar a experiência para mim também. Portanto, Fábio, de que maneira é que tu achas que esta abordagem focada na experiência do utilizador pode trazer uma maior rentabilidade dos investimentos em publicidade paga para as empresas? A experiência do utilizador acho que pode afetar a rentabilidade das empresas de duas formas. A experiência do utilizador, o sumo que nós queremos retirar daí, nós como marketeers ou a empresa, com a experiência do utilizador vai querer ter uma maior taxa de conversão, que vai levar a uma maior receita e, com alguma esperança, um aumento no ticket médio. Para nós, que trabalhamos diariamente com as plataformas, a experiência, ou uma melhor experiência do utilizador, que a partir de agora vou começar a dizer UX, porque é mais fácil, para nós, o que é que isso nos leva? Leva-nos a uma melhor relevância dos nossos anúncios nas campanhas. Em termos das plataformas com que nós trabalhamos diariamente, uma melhor experiência de UX, o que é que vai fazer? Primeiro vai afetar de uma forma positiva o índice de qualidade dos nossos anúncios, e isso vai aumentar a relevância dos nossos anúncios, vai fazer com que o anúncio apareça mais vezes. Se
aqui temos de contar um bocadinho com a parte da inteligência artificial também, porque há ferramentas que nos permitem ter partes dos nossos anúncios criados de uma forma dinâmica que nos vai levar a um melhor CTR, e isso vai nos levar a, se tudo correr bem, se nós fizermos bem o nosso trabalho, vai levar a que nós consigamos baixar o nosso custo por aquisição e com o mesmo investimento conseguimos ter mais vendas ou ter mais leads ou qualquer que seja o objetivo de conversão que nós temos. Isso para a empresa é sempre melhor ter mais resultados com o mesmo investimento, talvez menor, e depois podemos enverdar para uma estratégia mais abrangente e tentar criar uma marca não ter uma estratégia tão focada em conversão como muitas vezes é o caso das marcas portuguesas, porque é assim que muitas PMEs sobrevivem, é mês após mês, e é assim que nós temos de trabalhar para elas também. Falaste da inteligência artificial. Como é que vocês os dois acham que isto pode ajudar o e-commerce? Eu acho que a inteligência artificial deve ser vista como aliada do e-commerce. E nós devemos procurar sempre usar a tecnologia em nosso favor e tentar rentabilizar as mais-valias da tecnologia em nosso favor. No caso prático do e-commerce, é importante perceber que o IA veio permitir trazer algumas nuances diferenciadoras, no sentido em que veio permitir termos recomendações mais personalizadas dos produtos, e isso faz com que a experiência do cliente, o cliente se sinta mais valorizado. Veio também permitir ganhar tempo com a questão e com a introdução de chatbots, que permite haver uma resposta em tempo real e não com uma intervenção de um ativo para fazer essa primeira ponte. Veio também introduzir a questão de ter alguns assistentes virtuais que faz esta primeira auditoria, entre aspas, daquilo que o utilizador ou daquilo que o potencial cliente procura, precisa e quais são as suas necessidades. Veio também melhorar toda a parte da SEO da loja online, em que nós, quando olhamos para pequenos negócios e para nichos de mercado, em que muitas das empresas não têm orçamento previsto para investir em publicidade online, as pessoas têm que fazer um caminho mais de maratona e trabalhar muito mais a parte de tráfego orgânico, ou seja, de visitas que eu consigo levar à minha loja online sem serem pagas, e veio essencialmente melhorar a parte da SEO, porque permite-nos fazer algumas ações na otimização deste processo. Veio também permitir com que algumas tarefas no sentido de otimizarmos imagens, utilizarmos a performance da loja online, também seja possível e seja mais execuível com a parte do IA. E, acima de tudo, veio também permitir chegarmos a utilizadores na parte da personalização do anúncio, com nuances e com nuances diferentes, que permita ao utilizador se sentir mais valorizado. Só complementando aquilo que o Chico disse, a inteligência artificial a nós facilita-nos muito. Não é por acaso quando tu, eu, o Chico, nós vemos uma camisola que depois pode ou não vir a ser devolvida, quando nós clicamos em algum desses produtos, não é por acaso que depois, muitas das vezes, somos impactados com anúncios com produtos semelhantes, não é? Isso, para quem não entende aquilo que nós fazemos, não somos nós que estamos a fazer link a link e a especificar: eu quero mostrar esta pessoa e este produto. Não, isso é a inteligência artificial que nos ajuda. A inteligência artificial também nos pode ajudar, não só nas campanhas pagas, mas todos nós já fizemos compras na Amazon, certo? Quando nós estamos a comprar alguma coisa, ainda esta semana estava a comprar uma capa de proteção para o meu tablet e aparece lá os produtos relacionados, não é? Isso é algo que a inteligência artificial adiciona aos negócios. Todos nós, se dependesse de nós, todos nós aumentaríamos as nossas oportunidades de cross-selling ou upselling, mas nós não temos nem o tempo, nem acesso a toda a informação, ou o tempo para ler e tratar toda a informação, para depois entregar os resultados como a inteligência artificial nos consegue entregar no produto final, seja o website ou seja campanhas pagas. Sim, é engraçado porque nós, quando surgiu isto da inteligência artificial, a maior parte das pessoas encararam-no quase como um inimigo que nos ia roubar o emprego e não sei o quê, mas efetivamente, quando também falamos de e-commerce, eu falo pessoalmente, um dos meus principais desafios
e acho que partilho aqui convosco, meus colegas de mesa, que efetivamente o abandono ao carrinho continua a ser um dos maiores problemas e um dos maiores desafios para qualquer marketeer. Acho que a inteligência artificial também nos pode ajudar nesse combate. Vocês têm alguma dica, alguma estratégia que queiram partilhar comigo, que é para eu consiga aplicar futuramente também relativamente à taxa de abandono do carrinho? Em relação à taxa de abandono de carrinho, o estudo que houve, um estudo que houve no ano passado, põe a taxa de abandono de carrinho entre os 60% e os 70%. É muito alto. Em cada 100 pessoas, só entre 30 a 40 é que acabam. Pode haver vários motivos. Pode ser porque o processo é muito longo, porque as empresas não querem abdicar de recolher imensos dados que depois não vão ter utilidade nenhuma. Pode ser porque quando estás quase a terminar e já introduziste o método de pagamento, afinal ainda tens de pagar mais um X e não estás disposto a isso. Pode ser porque as empresas só estão dispostas a oferecer o envio gratuito se tu gastares um montante que já é fora daquilo que tu estavas a contar. Algumas sugestões para que isso não aconteça é, primeiro, otimizar o percurso ou o processo de checkout. Quanto mais simples for, melhor. Sei que mesmo para nós que trabalhamos com isso, quantos menos passos houver, menos dados nós vamos ter e mais difícil será a otimização, mas o que nós queremos não é facilitar o nosso trabalho, é sim ajudar as marcas a crescer, tornar o processo mais claro. Achas que a transparência ao longo de toda a experiência do utilizador, todo o caminho de conversão, pode ajudar a reduzir a taxa de abandono ao carrinho? Sim, não só naquilo que é, principalmente nos custos, se tu souberes à partida aquilo que vais pagar e não houver surpresas, a probabilidade de tu desistires do processo vai ser menor. Por exemplo, isto não é tanto e-commerce, mas por exemplo Airbnb ou Booking, tu levas sempre com taxas que não estás a contar e depois ficas, certo, e depois equacionas se vai ser a minha opção final ou não. Exato. E também o envio ou o transporte daquilo que tu vais comprar. Acho que isso também é importante. Se tu souberes logo de antemão que vai demorar entre 24 e 48 horas, ótimo. Ou tu podes precisar por exemplo, eu posso precisar de uma capa para o tablet para sexta-feira e estou convicto que eu vou ter até sexta-feira e depois no fim do processo vejo que só me entregam daqui a um mês ou assim, e aí eu vou desistir. Isso. Quanto mais claro for, menor será a probabilidade de nós desistirmos do processo. E no meu caso, é a recomendação que eu diria às empresas é para sair um bocado da zona do achómetro, terem uma capacidade analítica de perceber e mapear todo o comportamento do utilizador a partir do momento em que ele entra na loja online. Utilizem ferramentas como o Clarity ou como o Hotjar, gravem as sessões, vejam os mapas de calor, porque tal e qual como eu disse no início, quando falamos de desafios, acredito claramente que o fator-chave ou a nossa galinha de ouro numa loja online é mesmo a nossa taxa de conversão. Se conseguirmos perceber tudo aquilo que o utilizador faz na loja, serão garantidamente as nossas mais-valias para conseguirmos otimizar o processo e quanto maior for a nossa taxa de conversão, maior vai ser a nossa receita ao final de cada mês. Francisco, o Fábio tocou aqui num ponto importante, que é o facto de nós marketeers às vezes queremos reduzir o número de passos no checkout, mas também não queremos perder os dados do cliente. E esta questão dos dados do cliente tem sido assunto nos últimos tempos por causa do Consent Mode da versão 2 da Google. O que é que tu nos tens a dizer? Ou seja, que desafios é que isto traz? Não só para as empresas, mas também para nós marketeers, toda esta questão relacionada cada vez com uma política de privacidade cada vez mais exigente para as empresas. Antes de te responder diretamente à questão, Daniel, acho que é importante também desmistificar um bocadinho, porque ouvimos todos os dias o Google Consent V2, lemos muitos artigos. A verdade é que o Google Consent V2 não é um requisito mandatório do RGPD. O que este requisito diz, basicamente é, se nós queremos recolher os dados de empresas que fazem publicidade paga, é necessário avançarmos com algumas implementações que são simples. Posto isto, quais são as principais alterações que vão mudar? A principal alteração que nós vamos refletir e que as empresas vão refletir e nós, marketeers, temos que ter essa preocupação, primeiro é explicar que a grande diferença tem a ver com
perca de audiência, ou seja, quando nós entramos no GA4 e percebermos que houve um decréscimo de 60% ou 70% de visitas, não quer dizer que as visitas ou que a loja deixou de ter mais ou menos visitas. O que quer dizer é que as visitas não estão a ser visíveis. Por isso é necessário fazer alguns procedimentos dentro do GA4, que passa muito por configurar a identidade de relatórios pela parte mista, para que nós estejamos conforme aquilo que diz a Conceito V2 e consigamos trabalhar audiências mais personalizadas. É importante também que os decisores do negócio cada vez mais se desviem daquilo que são as métricas de vaidade e as métricas de sucesso, porque muitos dos administradores do negócio olham muito para o volume, todos ou a maior parte dos decisores querem ver uma porcentagem muito grande de tráfego, querem ver uma porcentagem muito grande de impressões, querem ver uma porcentagem de cliques, e eu costumo muito brincar, até entre nós no nosso dia-a-dia, costumamos muito brincar que X visitas, X utilizadores, X cliques, X impressões não pagam contas, o que pagam contas são conversões. A ter mais vendas, a ter uma taxa de conversão superior, a ter um ROAS superior, e isso para mim até é uma vantagem, porque vai nos permitir ter uma audiência muito mais qualificada, vai nos permitir obviamente levar menos pessoas ao site, mas as pessoas que nós vamos levar ao site estarão muito mais propensas para comprar. E diria que olho para a questão do Google Concept Mode e acho que nós, marketeers, temos que ter a capacidade de sabermos ler o momento e de nos adaptarmos de forma muito rápida, e felizmente a Web Comum tem tido, e considero que é uma das mais-valias, a termos esta capacidade de nos adaptarmos rapidamente às mudanças do mercado. Obviamente que também sendo o Google Partner Premium permite-nos ter acesso e acompanhamento personalizado pela equipa técnica da Google, que permite nós também darmos esse acompanhamento aos nossos clientes, que nos permite ao dia de hoje estarmos aqui a gravar um videocast, quando já sabemos que esta alteração do Google Conceito V2 vai entrar em vigor no dia 1 de março e o trabalho para os nossos clientes está basicamente concluído. Obrigada, Francisco. Obrigada, Fábio. E nós ficamos por aqui neste episódio acerca do e-commerce, onde realmente ouvimos falar e ouvimos dicas espetaculares para o seu negócio. Não perca o próximo episódio e até lá!